eu sou Mariana, repórter de Universa, e estamos aqui hoje com a influenciadora Chantal Verdelho. Em dezembro, ela denunciou o médico Renato Calil por violência obstétrica, depois que um áudio dela contando os fatos no parto da sua segunda filha se tornou público. Desde então, pelo menos outras 3 mulheres denunciaram o Dr. Calil, e nessas últimas semanas, as buscas pelo termo violência obstétrica cresceram 5 vezes no Google. Acho que nunca se falou tanto sobre esse assunto como estou falando agora. E muitas mulheres também foram às redes sociais contar que viveram histórias semelhantes, se identificar com o relato da Chantal. Contar que passaram pela mesma coisa, tanto na rede particular quanto na rede pública. Chantal, obrigada por aceitar o convite de Universa para essa entrevista. Primeiro, eu quero saber como que você está hoje em relação ao que aconteceu e como você tem passado essas últimas semanas. Obrigada por abrir esse espaço para a gente falar desse assunto tão importante, ainda mais depois de viver ele, né? Agora eu vejo tanto que realmente ele é um assunto importante, ele é um assunto que pode afetar a nossa vida para sempre, né? O nascimento da nossa filha, do nosso filho, que é um momento tão especial e tão único na vida de uma mulher, né? Não tem como voltar atrás e refazer. Não é que nem um aniversário que tem todo ano, e daí se uma festa de um ano não foi boa, no ano seguinte você, né, resolve, enfim. Eu queria dizer assim, quando o meu áudio vazou, né, que era num grupo de mães, que eu estava desabafando e contando o que tinha acontecido comigo no meu parto, eu ainda estava num processo da minha ficha cair mesmo, sobre o que tinha acontecido. Porque a violência obstétrica, inclusive, agora estudando, lendo, indo atrás, na maioria das vezes a mulher ela começa a entender que, de fato, ela passou por isso depois de um tempo, porque a gente sai tão grato de ter saído lá do parto, na maioria das vezes com saúde, a criança com saúde, há relatos, né, de violência obstétrica que prejudicam a saúde da mãe e do bebê, mas, enfim, quando a gente sai nesse cenário de ter saído todo mundo vivo, a gente meio que acha que foi bom, né? Inclusive, isso aconteceu comigo. Quando eu saí do meu parto, eu saí muito feliz, relatando nas redes sociais que tinha sido incrível, perfeito, usei essa palavra, perfeita. Até porque, no meu caso, a minha filha entrou em trabalho de parto prematuro com 25 semanas. Se ela nascesse lá, com 25 semanas de gestação, muito provavelmente ela não teria sobrevivido. E se tivesse sobrevivido, ela teria graves sequelas, né? Então, como ela nasceu a termo, eu já estava muito feliz. Eu já estava, nossa, obrigada a Deus, obrigada todo mundo. Minha filha veio no tempo certo, enfim. Mas o fato dela ter vindo bem e saudável não dá o direito de que o parto tenha sido ruim, né? Que tenha sido agressivo, que tivesse sido sem respeitar o que eu queria que fosse feito com o meu corpo, com a minha filha, e nesse momento tão especial. Então, eu ainda estava absorvendo tudo o que estava acontecendo. Eu precisei um pouco de um tempo de reclusão com a minha família para pensar em tudo que tinha acontecido, para realmente entender e ver e rever os vídeos do parto e acreditar que aquilo aconteceu mesmo comigo, com a minha família. E agora eu volto forte, porque eu vi o tanto de mulher que passou por isso e eu vi o tanto que esse assunto virou pauta agora, né? Às vezes precisa acontecer com uma pessoa pública que nem eu para tornar o assunto... E eu sinto muito por isso, que precisa de alguém público passar por isso para daí todas essas mulheres serem ouvidas, né? E todas essas mulheres terem o direito de ter esse momento íntegro, com respeito, com amor, com carinho, com acalento, porque as pessoas estudam medicina, elas precisam aprender a cuidar de um paciente, mas elas têm que entender que em diversos momentos o paciente ele precisa de uma questão e de um apoio emocional também, né? De um acolhimento, de um carinho, de se sentir seguro, e isso tudo reflete muito na situação de saúde da mãe, do bebê, ou do paciente doente, ou do que for, né? Então, agora eu venho forte, carregando todas essas mulheres junto comigo, unindo as nossas forças, né? Não carregando, unindo as nossas forças. Acho que é isso. A gente sempre fala sobre a importância de denunciar a violência, né? De levar, no caso da violência obstétrica, o caso para as autoridades e tentar levar a história para frente. Queria que você me contasse um pouco sobre como foi o seu processo de denúncia. Eu imagino que também tenha sido desgastante, mas queria que você desse um recado assim, sobre se é importante denunciar e como é que foi esse processo para você. Eu confesso que logo de cara, assim como a maioria das mulheres, eu fiquei com muito medo, né, de denunciar. E talvez se meu áudio não tivesse vazado e os vídeos não tivessem vazado, honestamente, talvez eu não teria denunciado, porque a gente fica com medo dessa instituição que é o médico, né?
O médico ele é quase que imaculado assim no Brasil. A gente coloca ele num patamar acima dos seres humanos, né? Então, geralmente a palavra do médico é uma palavra que tem mais peso, é uma palavra que não é questionada, é uma palavra que é levada como verdade, né? E versus a palavra de uma mulher, que já na sociedade a gente já tem um lugar abaixo do homem, né? Quem dirá do médico. Então, eu fiquei com medo de denunciar. E talvez se as coisas não tivessem vazado, eu não teria denunciado. Mas quando eu vi que tudo vazou, eu precisava, inclusive, me defender, porque eu não sei, eu ouvi dizer que ele ia entrar com um processo de calúnia contra mim, como se eu estivesse mentindo sobre o que aconteceu no meu parto, apesar de ter vídeo, né, mostrando tudo. E eu até pensei, nossa, mas como será que alguém processa alguém de calúnia com imagem gravada, né? E ele alega que eu editei os vídeos. Eu não sei nem fazer um TikTok direito, mas tudo bem. Os vídeos estão lá na íntegra já para a polícia ver e tal. Então eu não sabia nem para onde correr. Se eu precisava de um advogado para me defender do que ele ia atacar, se eu precisava de fazer um processo judicial, se eu precisava ir à polícia, se eu precisava ir no hospital que eu tive o bebê. E aí eu descobri que tem vários canais. Mas como apareceram outras mulheres relatando casos parecidos ou piores com o mesmo médico do que o meu, eu decidi abrir um inquérito policial. Então, realmente levar isso para a polícia como um crime, né? O que, inclusive, eu espero que seja provado que isso é um crime, para a gente criminalizar a violência obstétrica, né? Então, o meu caminho foi ir à polícia, mas existe a possibilidade de abrir um processo judicial, existe a possibilidade de você ir na ouvidoria dos hospitais e denunciar o médico, e eu acho que tem mais alguns outros caminhos que você pode pesquisar para ver como que você consegue fazer essa denúncia. Eu entendo que é laborioso, né? Eu entendo que dá medo, mas a gente tem que entender que é muito importante que quando a gente denuncia, se a gente não denuncia, fica passando como normal e as coisas não vão mudar. Eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei, então eu vou até o fim dessa história. E se qualquer mulher que estiver assistindo passar ou passou pela mesma coisa, corra atrás de denunciar. Pode ser denunciado também, acho que no CREMESP, que é o órgão que organiza os médicos. Enfim, tem várias formas de fazer, e eu acho que quanto mais denúncias sobre violência obstétrica, principalmente nesse momento que esse assunto está sendo muito falado, antes a gente vai conseguir que isso realmente seja criminalizado, né? Comentou agora, Chantal, sobre essa imagem imaculada que a gente tem dos médicos, né? Realmente a gente respeita muito, muitas vezes não questiona, principalmente por não ter esse conhecimento, né, que o médico tem. E você comentou em entrevista que você não fez um plano de parto porque não sentiu abertura para isso nas consultas com o Dr. Kalil. Queria saber como é que era o diálogo com ele nessas consultas, né? Como é que você se sentia e como essa imagem imaculada que a gente tem do médico acabou impactando, né, essa relação. No meu parto anterior do meu primeiro filho, eu fiz um plano de parto. Eu tive essa abertura com o meu médico, mas inclusive nós éramos amigos no âmbito pessoal também. Com o Kalil, eu sentia muito uma resistência dele em relação a eu pedir o que eu queria que fosse feito no meu parto. Então, todas as vezes que eu jogava algum desejo meu no parto, eu sentia uma certa represália, assim. Então, eu não me sentia à vontade, eu fiquei com medo de falar para ele que eu queria fazer um plano de parto. Era como se, a sensação era como se como se ele pensasse assim, né? Pô, folgada, meu, parto é meu, eu que sou médico, eu que decido aqui como que vai ser feito as coisas, eu tenho minha técnica e vai ser do jeito que eu quero, né? Então, ele nunca falou isso, tá? Eu gosto de ser muito justa e não inventar história. Mas era como eu sentia que ele falaria caso eu apresentasse um plano de parto ali. A única coisa que eu questionei, uma das únicas coisas que eu realmente exigi era que eu não queria episiotomia, isso desde as consultas, assim. E todas as vezes que eu falava sobre isso, ele falava, eu vou pensar no seu caso. Tipo assim, tirando o meu poder de decidir o que eu quero que seja feito com o meu corpo, né, e passando essa decisão para ele. E eu, não, mas evidência científica e tal, eu tenho minha técnica, evidência científica versus os meus 30 e tantos anos, não lembro quantos anos de profissão, 38 anos de profissão, não lembro. Então, eu sei o que é melhor para o nascimento da criança, né?
Então, eu ficava muito à mercê disso, assim, e aí você vai me perguntar, né? Nossa, mas por que você não mudou de médico? Você não está se sentindo à vontade com o seu médico? Como eu comentei, eu entrei em trabalho de parto prematuro e ele segurou a minha filha, né, na minha barriga até o momento certo de nascer, até nascer a termo. Então, eu tinha medo de fazer essa mudança e de um próximo médico não saber lidar com essa situação e com esse meu tratamento que já vinha em andamento, né? Então, eu fiquei ali meio refém e aceitei não ter... Aceitei não, né? Eu contei com a sorte de chegar no parto e conseguir fazer as coisas do meu jeito e conseguir ter um pouco de autonomia sobre meu corpo e sobre esse momento, mas não foi possível. E o que você diria para outras mães que também não sentem essa abertura com o médico, assim, né? Hoje, depois de uma distância de tudo que aconteceu, o que você aconselharia para uma mãe, uma amiga sua, por exemplo, que chega e fala que também está se sentindo um pouco intimidada pelo médico, que essa relação não está tão aberta? A gente está passando a responsabilidade desse momento ser seguro e agradável e acolhedor para a mulher, mas essa responsabilidade tinha que ser do homem, né? Então, eu não tinha que estar dando uma dica para a mulher evitar que isso acontecesse. Se a gente, por exemplo, tivesse como lei que a mulher pudesse apresentar o seu plano de parto e aquilo tivesse que ser lidado como um documento sério e que deve ser seguido, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar em todas as realidades que existem. A minha realidade é que eu posso escolher e posso pagar o meu médico, né? Então, se eu quisesse trocar, eu daria o conselho para você trocar e procurar um médico que tenha um viés parecido com o que você espera do seu parto. Hoje em dia, a gente tem muito essa história de rede social, a gente consegue, nas redes sociais dos médicos, entender um pouquinho a vertente dele, o jeito dele e tal. Então, procurar um que tem esse perfil mais humanizado, né? Porque tem vários, inclusive, cada dia eu descubro mais, graças a Deus, tem vários profissionais realmente muito respeitosos e que levantam essa bandeira do parto humanizado. Do parto não, né? Porque a violência obstétrica ela pode acontecer tanto antes, nas consultas, quanto no pós-parto, né? Enfim, se tiver a possibilidade, muda. Agora, eu entendo que tem muitas mulheres que usam hospitais da rede pública que você não pode marcar com o médico, você vai parir com o médico que estiver lá de plantão. Então, a única dica que eu posso dar é você chegar com o seu plano de parto e tentar exigir que aquilo seja seguido, né? Ó, eu sou paciente, eu gostaria que isso daqui fosse seguido, eu quero que o meu parto seja assim, eu gostaria que isso fosse respeitado, pelo menos tentar. Enquanto não é criminalizada a violência obstétrica e enquanto não visto como um documento sério o plano de parto, infelizmente não tem como chegar e obrigar que aquilo seja feito. Por isso que eu digo para denunciar, por isso que eu digo para a gente ir a fundo nesse assunto, porque a partir do momento que isso for criminalizado, a gente não vai precisar suplicar para que o que a gente quer que seja feito no nosso parto seja feito, né? Como se fosse um favor. E depois que, enfim, o caso veio à tona, muitas mulheres, eu imagino que tenham te procurado, né? A julgar pelo que a gente viu de relatos que foram compartilhados, eu imagino que muitas tenham te mandado mensagens, tenham te procurado para dividir alguma história. Queria saber como que você encarou no começo, né, essa enxurrada de relatos e, enfim, como é que isso foi te fortalecendo, se você recebeu muitas mensagens, se teve alguma que te impactou mais, como é que foi isso para você? Eu recebi muitas mensagens, inclusive eu estava num momento muito eu estava muito sensível, eu nunca fiquei tão mal emocionalmente que nem eu fiquei com essa história. E ó que eu já passei por bastante coisa, então realmente cada mensagem que eu recebia parecia que estava acontecendo comigo, né? Eu fui trazendo para mim aquilo, o que inclusive foi ruim na hora, mas agora foi bom porque eu entendi o meu papel e a minha responsabilidade nessa história agora nesse momento, né? Tiveram histórias muito graves, assim, eu vi histórias de mulheres que perderam seus filhos no parto por conta de violência obstétrica. Então, assim, histórias muito pesadas e desumanas e grotescas, e de mulheres que não conseguiram nem ter seus direitos nessa história toda, essa, por exemplo, que o filho morreu no parto. Então, é um assunto muito sério. A gente tem que falar dele, a gente tem que resolver ele, a gente tem que unir forças e a gente tem que dar um jeito de resolver. Você falou nessa entrevista e já algumas outras vezes sobre a importância que seria criminalizar a violência obstétrica, né? Tipificar direitinho
Queria saber se você pretende levantar essa bandeira, se tem alguma coisa que você pretende, não sei, alguma atitude ou agir de alguma forma em relação a isso, né? Usando essa plataforma, essa responsabilidade que você falou que tem. Quais são seus planos em relação a isso agora? Alguns pontos. O primeiro deles é que eu já expressei esse meu desejo ao meu advogado, que é o Sergei Cobra, né? Que eu quero que vire uma lei, quero que crie uma lei contra violência obstétrica. Eu acho que seria imprescindível. As duas coisas que eu queria muito que acontecesse com essa história e das quais eu vou lutar para que aconteça das formas que eu puder e com as armas que eu tiver, né? Que é de criminalizar a violência obstétrica, ou seja, virar uma lei de que é proibido, e caso aconteça, as pessoas vão ser punidas, porque sem serem punidas elas continuam fazendo, infelizmente é assim que funciona, né? E, em segundo plano, eu gostaria que fosse feito um curso de reciclagem obrigatório, que o CREMESP, enfim, obrigasse aos obstetras a passar por um curso de reciclagem sobre violência obstétrica. Por quê? Várias coisas que hoje são dadas como violentas no parto, antigamente eram processos padrões que você aprendia, inclusive, na faculdade. Então, a manobra de Christeler, que foi feita em mim, que é a de empurrar a barriga, que já foi proscrita pela Organização Mundial da Saúde há mais de 10 anos, 20 anos, não me lembro agora quantos anos especificamente, ela era ensinada na faculdade. Episiotomia, é ensinado na faculdade, a fazer como rotina. Aí depois vieram evidências científicas mostrando que não há necessidade de fazer, a não ser em casos extremos, enfim. Não dá nem para relativizar, na verdade, essa questão da episiotomia. Eu não sou médica, eu gostaria nem de entrar nos méritos, mas, enfim, na minha opinião, ela não deveria ser feita em hipótese alguma, mas existem várias opiniões sobre isso. Enfim, então eu acho que deveria ter um curso de reciclagem, porque os médicos, às vezes, entram na zona de conforto e não se atualizam, né? Então, que fosse obrigada todos os obstetras ou qualquer médico que faz partos de passar por esse curso. Eu acho que informação é muito importante, porque se criar a lei e não tiver o curso, o cara vai chegar lá no parto, ou a mulher, né? Também é feito violência obstétrica por mulheres. A pessoa vai chegar lá no parto e vai fazer o que ela sabe fazer, o que ela acha que é certo, e independente de ter a lei ou não, porque ela não sabe que aquilo está, enfim, infringindo essa questão da violência obstétrica. Falar sobre o assunto nas redes sociais, eu quero muito falar sobre o assunto nas redes sociais, eu quero demais poder ter debates com outros profissionais desse segmento de parto humanizado e tudo mais. Porém, no momento, eu estou tomando um cuidado para não ficar falando desse assunto antes de sair o resultado policial sobre a minha investigação, para não parecer que eu estou querendo aparecer com essa história, que eu estou querendo crescer com essa história, que eu enfim, né? Então, eu estou tomando muito cuidado agora com isso. Mas logo que acabar todo esse processo, né, policial, aí eu vou começar a falar do assunto com certeza, e aí eu vou trazer informação para todas as pessoas que me seguem. A ideia, então, é protocolar você e o seu advogado, doutor Sergei, um projeto de lei mesmo para uma lei para criminalizar a violência obstétrica, né? Isso que está me dizendo. Isso. A ideia é entrar para que isso vire uma lei. E qual que é a perspectiva, né? Quando que vocês devem fazer isso? Em que pé que está? Olha, eu não sei te dizer exatamente como funciona essa parte, porque não é minha área, talvez o Sergei consiga falar melhor, mas eu acredito que conforme o processo contra o Dr. Renato Calil sair, se realmente ele for criminalizado pelo que ele fez, aí, então, a gente mostra que isso é um crime e a gente consegue entrar com pedido de lei. Eu acho que deve ser assim, eu não sei, tá? Eu sou muito leiga nesse assunto de lei, de direito e tal, mas eu suponho. O que você espera, né? Você espera que ele seja criminalizado, claro, mas além disso, em relação ao Dr. Calil, falando agora, você espera que ele seja responsabilizado por tudo que aconteceu, como você falou, mas além disso, assim, né? Você comentou que espera que essa criminalização gere um debate na sociedade, mas o que você espera em relação ao seu caso, né? Que outros fins você espera que isso tenha? Eu não tenho intuito nenhum de conseguir dinheiro com essa história. No início eu não queria nem aparecer com essa história, porque aquilo me machucava muito e aquilo expõe a minha filha de um jeito que eu não gostaria, né?
Eu não sei como que ela vai lidar com o fato de saber que o parto dela foi desse jeito e que aconteceu tudo isso que aconteceu, que foi notícia do principal programa de televisão do Brasil, né? Porque ela pode levar como? Ela pode levar isso, tipo, meu Deus, a minha chegada foi assim porque eu causei, sei lá, gerar uma culpa, gerar um sentimento negativo, algo ruim para ela, né? Então, eu não queria nem que essa história fosse exposta para começo de conversa. E logo que vazaram os áudios e os vídeos, eu recuei, eu não queria falar sobre esse assunto, eu não queria mais que ele fosse para frente, justamente porque eu não queria aparecer com essa história. Então, eu não queria aparecer, eu não quero dinheiro com isso, eu simplesmente quero que o cenário mude para outras mulheres, para que ninguém passe pelo que eu passei. Do Kalil, eu não espero nem desculpas, porque se ele não me pediu até agora, pedir uma desculpa porque a polícia mandou ou porque um juiz mandou, não é desculpa, né? Não é desculpa do coração. O que me preocupa muito, porque quando alguém te pede desculpas, esse alguém entende que ele fez algo errado e ele entende que ele não deve mais fazer. Se a pessoa não pede desculpas, ela entende que ela estava certa e que ela vai continuar fazendo isso. E é isso que me preocupa. Eu não quero que outra mulher passe pelo que eu passei, muito menos com ele, né? Então, até me perguntaram outro dia, você perdoaria o Kalil pelo que ele fez e tal? Honestamente, perdoaria. Eu rezo por ele, pela família dele, todas as noites, para que ele consiga enxergar o caminho da luz, que ele queira, que ele tenha tempo, né, de entender que aquilo é errado, que isso é errado, o tanto de mulher que ele feriu, e que se ele achou que não feriu, ele está ouvindo agora, e que ele consiga chegar nelas e pedir desculpas, e que ele consiga mudar tanto a cabeça dele, as intenções, as atitudes, há tempo de virar uma pessoa melhor mesmo, e de enfim, ter uma vida mais leve daqui para frente, né? Porque não tem como você ter uma vida mais leve daqui para frente agindo da forma que ele agia. E para a família dele ficar bem e protegida, enfim, eu oro muito por ele. E aí acho que de tanto orar, eu não tenho raiva dele, eu não desejo nada de ruim para ele, eu não quero que ele perca a carreira dele, eu só quero que ele não faça mais o que ele fez comigo com ninguém, e que ele entenda que isso é errado, né? Eu não preciso que ele pague por isso, eu só quero que o justo aconteça, né? Que é o quê? Isso é errado, você não pode fazer, não sei como que vai fazer ele não fazer mais isso, e, enfim, é meio confuso esse sentimento, porque eu quero que isso seja criminalizado, porque isso não pode acontecer, porque isso é violência é crime, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de ser humano por ele, eu não quero massacrar ninguém, eu não quero castigar ninguém. É muito louco, é um sentimento muito louco. Não sei nem explicar. Fico confusa com essa pergunta. Você falou sobre essa filha, né, que não queria que o caso fosse exposto. Pensando nela quando crescer, você é mãe de um menino e de uma menina. Eu queria saber se você pretende falar com ele sobre isso em algum momento, se você pretende ter essa conversa antes que eles saibam por outros veículos, enfim. Você já pensou sobre isso ou ainda é muito cedo? Vai demorar muito para eles terem esse entendimento, né? Para eu conseguir ter uma conversa e eles entenderem. E eu acho que como tem chance desse assunto não chegar neles, eu prefiro não me anteceder e falar sobre isso. Então, eu vou deixar o tempo dizer, se um dia vier esse questionamento, aí eu vou explicar, mas eu acho que eu vou conseguir explicar de uma forma muito linda. Aconteceu isso sim, mas isso foi ruim, mas depois foi bom, porque ajudou muitas outras mulheres e muitos outros bebês a virem de outra forma, de uma forma muito linda, de uma forma que é o direito de vir, né? De uma forma, enfim, bonita mesmo de se vir ao mundo, sabe? Então a gente ajudou muita gente. Às vezes, algumas pessoas precisam passar por algumas coisas ruins para ajudar muita gente a passar por muitas coisas boas, né? Então, a gente foi essas pessoas. A maternidade sempre foi um tema muito caro para você, né? Você sempre falou sobre ser mãe de uma forma muito bonita e muito sensível nas redes sociais.
Para encerrar, queria que você me dissesse se tudo isso que aconteceu mudou de alguma forma a sua visão sobre maternidade, né? Se você vê a maternidade de outra forma depois de tudo isso. A maternidade, para mim, sempre foi uma coisa muito linda. Eu amo ser mãe, eu estudo muito sobre desde parto, gravidez, educação, desenvolvimento, e eu sempre bato muito nessa tecla nas minhas redes sociais de que ser mãe não é só colocar um filho no mundo e seguir o instinto, porque hoje em dia existem muitos estudos que mostram um pouco mais sobre como pensam os bebês, como eles se desenvolvem, o que eles precisam, o que eles não precisam. Então, eu sempre gostei muito de ir a fundo nessas questões. Eu sou muito grata por ser mãe, independente do que aconteceu comigo, nada muda o fato da bênção divina que é poder ser mãe dessas crianças, das minhas crianças, e de poder dividir as minhas experiências com eles, e trazer um pouquinho também de conhecimento para outras mães que de repente não têm esse acesso tão fácil, que não têm essa informação tão fácil. Então eu só sou muito grata e eu amo maternar, amo falar sobre o assunto, amo falar para que as mulheres tenham coragem de denunciar, né? Que já foram ouvidas mais ou menos 15 pessoas pela delegada que está investigando o meu caso, então tem muita gente, a história está ganhando um peso muito forte para realmente caminhar para esse processo de criminalização, né, da violência obstétrica. Então, se você passou por isso, se você quer denunciar, cria coragem, porque vai ajudar muita gente. Quando a gente se vê nesse lugar de poder ajudar, eu falei, né, essa história para mim parece que me jogaram na piscina e aí eu fui obrigada a nadar, porque eu não estava querendo entrar na piscina. Mas agora que eu entrei, tem tanta gente que precisa dessa minha ajuda, então eu senti como se fosse... Eu não queria falar com ninguém na imprensa, né? E aí eu fui vendo, tipo, sei lá, o médico indo viajar, impune, praia, não sei o quê, enquanto eu e minha família, a gente estava vivendo um luto mesmo de tudo que aconteceu, né? E aí eu falei, caramba, Deus me deu uma missão. Ele me deu uma bola e tem um gol na minha frente sem goleiro, é só chutar. E eu tô sentada segurando a bola. É isso que Deus quer de mim? É essa a minha missão, ficar segurando a bola? Ficar protegendo alguém que de repente faz tanto mal e fez para tantas pessoas, porque eu recebi muitos relatos. Infelizmente, nem metade teve coragem de denunciar ele, tá? Denunciar formalmente. Se você for ver nos programas que passaram na TV, foram várias mulheres denunciando, né? Funcionárias da casa dele, e coisas muito mais sérias do que aconteceram comigo. Aí já estamos falando de assédio sexual, de abuso, de estupro, tá? Enfim, além disso, tiveram várias outras que relataram abusos sexuais, estupro e violência obstétrica, desrespeito em consultório, quebra de sigilo médico e várias outras coisas. Infelizmente, poucas até agora tiveram coragem de denunciar, mas essas poucas já são muitas, né? E já são relatos de peso. É porque realmente o número de mulheres falando coisas dele é muito grande. Então, eu queria dizer que já tem, né, várias pessoas foram ouvidas. Quanto mais pessoas ouvidas, mais peso dá para essa história, para que realmente tome esse rumo aí que a gente precisa fazer no nosso país, que é de criminalizar a violência obstétrica. O Estado precisa ver, o jurídico precisa ver, o policial precisa ver que é muito sofrido para a mulher passar por isso. E eles não vão ver se a gente não for lá falar. Uau!